Oi, meus amores. Fala, gente. Boa tarde. Muito boa tarde pra você. 2h30, família começando. Isso é bom demais, hein? Ter você juntinho com a gente. Tamo junto e bora conversar sobre... Hoje vai ser assim um dia de curiosidades. Nós vamos fazer um mergulho ou um voo, como você quiser saber, entender, no universo dos gêmeos. É isso, as curiosidades. Nós vamos ter uma reportagem especial com um médico especialista no cuidado com gêmeos. Teremos aqui também duas personagens. Que eu não sei quem é quem. Eu sei, assim, muito sacrifício. Não, eu fiquei... E elas não estão ajudando em nada também. São iguais, se vestem meio iguais também. Ali, ó, olha aí. Juliana e Ó, Juliette. e parece até, olhando assim, ó, parece que é a mesma pessoa, mas... Em double box, foto a mesma... double box. Aham. Pois é, que fotos preguiça e dessa tal. sua mãe. Que preguiça de começar de novo. Puxa vida, hein? Ai, meus amores, é disso que se trata o programa de hoje. Elas vão contar a história delas, tem dramas familiares, tem dificuldades. Nós vamos falar um pouquinho sobre como que os gêmeos desenvolvem a sua própria identidade como indivíduos e não como duplinha, que se entende como gente desde sempre fazendo duplinha. Como que se independe, como que se separa para ter a sua individualização posta à prova ou em construção. Nós vamos falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Nossa, você tá empolgado, você falou. Viu, cara? Eu fiquei aqui só olhando pra passar. Vai sobrar alguma coisa pra falar? Ó, sabia que tem uma cidade no Rio Grande do Sul onde se concentra um grande número de gêmeos? 10% mais ou menos ali da população. Gêmeos. Nossa, não pode arrumar briga com ninguém. Não, já era. Toda briga é dupla. Gente, por falar em dupla. briga E com vamos saber ninguém, mais sobre isso, hein? Por falar em briga como ninguém, antes de começar aqui o programa, estava conversando primeiro com uma mãe, uma das nossas maquiadoras, a Cris. Beijo, Cris. Ela é mãe de duas meninas, gêmeas, assim. Eu perguntando pra ela como foi a experiência dela. Ela, inclusive, deveria estar aqui, mas assim, não, pelo amor de Deus, sem vergonha. E também a história de um rapaz, dois irmãos gêmeos, em que um enveredou pelo caminho do mal. E na hora de uma briga, uma vingança, enfim, houve uma confusão. E o que havia culpa e responsabilidade saiu ileso. E o outro foi confundido, ou seja, fizeram confusão. E então, assim, tem muitas histórias envolvendo os gêmeos, tem as coisas boas, as graças, as descobertas, mas também a dificuldade. Gente que já foi presa porque foi pro trabalho no lugar do outro, foi fazer prova no lugar do outro, foi roubar no lugar do outro. Só ideia. Só ideia. Não anota não, hein? Tem Armarinho da Arte hoje também, ensinando a fazer uma bandeja, olha aí, Darlene, bandeja com alto relevo. Tá ali a bandejinha, bonitinha. Onde? Ali, ó, ali aquela marronzinha lá, ó, do lado do cupcake. Colocar uns pãezinhos e tal. Legal. O relevo deve estar dentro. Tá dentro. Entendeu? Não deu pra ver. Que não tá relevante agora. Enfim, meus amores, pausa bem rapidinho, já estamos de volta. Até já. Valeu. Simbora, minha gente, é o Entre Família, por aqui na sua tarde, desse clima de família. A gente dá risada, a gente se diverte, a gente briga, a gente chora junto em alguns momentos, mas a gente traz também notícias importantes, coisas bem sérias a serem conversadas. E hoje vamos trazer algumas curiosidades, mais histórias profundas por trás dessas curiosidades também, falando sobre gêmeos, né? Vamos falar hoje um pouquinho sobre a gestação de gêmeos e a história familiar de duas irmãs. Esse é o tema de hoje, onde queremos também a sua interação com a gente. Eu confesso que eu sonhava quando era pequeno, via gêmeos assim, eu pensava, poxa, eu poderia ter nascido gêmeo. Aí fico pensando, pensa dois de mim aí, cara. Escapou, foi mais rápido que eu. Não, melhor não. Deixa Deus conduzir as coisas do jeito dele. Só dá um já. Mas e como seria o nome do outro? Pois é, verdade, hein? Um Abinal e o outro... Bebinal. Abdominal. Abdominal. Enfim, você, ao contrário do Abinal que não realizou esse sonho dele aí, você é gêmeo com alguém? Qual é a sua história com isso? Você conhece gêmeos? Você tem curiosidade com isso? É mãe ou pai de gêmeos? Manda sua interação pra gente no 12983150249. Pois é. Fotinhos das gêmeas aqui no telão, minha gente. Vocês já viram que a conversa é sobre gêmeos. Olha aqui, ó. Olha elas aí. Quem será quem? Aqui já ficou mais fácil.
Você acha? É pelo óculos, né? Mas quem é quem? Quem é quem? Juliette e Juliana. Você não tá vendo quem é a Juliette? Eu acho que a de lá é a... Não, peraí, agora mudou. Você não tá a vendo? de cá é a Juliette, a de lá a Juliana. Acertei? Exatamente. A de cá é a Juliette e a de lá a Juliana. Cara, o que eu já devo ter falado com uma pensando que é a outra. Agora E os pais, será que não trocou? Será que uma não é a outra e a outra é uma? Vamos saber. Já faz no coletivo. Vou o pai já age no coletivo. Meninas, estamos falando sobre vocês, como vocês já perceberam, tentando ali... deixa eu só aproveitar aqui antes de começar com as meninas, para mostrar a bandeja que a Kari vai ensinar a gente a fazer hoje em relevo aqui dentro. Ó. Deixa eu mostrar, que agora há pouco nós não conseguimos mostrar. Mas ó, é isso aqui, esse relevo. Ó, tem até brilho. Olha que bonitinho. Entendeu? É isso que ela vai ensinar a gente a fazer, essa pinturinha linda. Meus amores, tudo bem? Tudo bem. Como que é essa vida de gêmeo desde sempre? Vocês veem a cara uma da outra, acham-se diferentes, eu acho, não? Vocês se acham diferentes? Sim. Tipo, não, você não parece tanto comigo. Assim, pode falar, Gil. Então, eu não sei se os gêmeos que estão nos assistindo têm isso, mas pelo menos eu tenho o pensamento de que eu nem gosto que me ache tão diferente dela, mas eu também não gosto que me ache tão parecida com ela. Olha, é sério? Tem esse sentimento, pelo menos eu como gêmea. Não sei se com Juliana acontece assim também. É sério? Quando as pessoas falam assim, nossa, vocês não são parecidas. Aí eu fico assim... A gente é assim. Mas quando falam assim, nossa, vocês são muito iguais, não tem nada de diferente, eu também, não, a gente tem sim. Por quê? Tá engraçado. Por que isso para vocês chama a atenção? Tem um sentimento assim envolvido, por quê? Eu não sei, eu acho que é por a gente ser gêmea, né, e univitelinas, da mesma placenta, quando as pessoas falam que a gente não é tão parecida, é como se estivesse indo contra o que a gente é. Tipo assim, uai, mas a gente é gêmea, é pra gente ser igual. É pra gente ser parecida. Vai contra a identidade, né? Exatamente. Mas quando as pessoas falam também, não, vocês são diferentes, aí a gente fica assim, uai, mas... Ou vocês são muito iguais, no caso, então, né? Eu não vou achar nada. Não vou achar nada. Mas tudo bem, você vou pode só perguntar. Não tem problema, a gente respeita as opiniões também. Eu só fico pensando, né? A gente só pensa. Como que é essa coisa, assim, de se ver no outro uma vida inteira? Não sei se aconteceu com vocês, mas... geralmente, se vestir do mesmo jeito, parece que tem uma obrigação de ter os mesmos gostos. E como é que vocês foram trabalhando isso ao longo da vida? Bom, a questão de se vestir, eu e Juliette nunca gostamos de se vestir parecida. Meu pai, ele queria isso, né? Então, ele olhava assim, nossa, não, vamos comprar os mesmos vestidos ou os vestidos parecidos. Só que desde pequena, eu e Juliette, a gente não gostava muito. Agora, e ele respeitava? Ele respeitava. Legal. Eles respeitavam. Legal. Agora, maior, a gente até que gosta, né? Um pouquinho, de vez em quando. Algumas semelhanças. Hoje a gente vê mais parecida, com saia jeans e tudo. Mas essa é uma coisa muito interessante mesmo, porque normalmente quando as pessoas veem gêmeos, elas já pensam, tem que se vestir igual, né? Tem que andar igual. Ué, mas por que vocês estão com roupa diferente? Por que o cabelo é diferente? Porque, enfim, elas questionam muito isso. Então, os meus pais, né, eles sempre respeitaram, tipo assim, elas querem ser diferente, querem andar diferente, tudo bem. Para eles era tudo normal. Isso para individualização, para a identidade de cada uma de vocês, de cada uma das crianças gêmeas, trigêmeas, enfim, é muito importante, do ponto de vista emocional, inclusive, de haver essa particularização da minha história, da minha vida. Nós nascemos juntas, convivemos muito proximamente, mais do que seria ou é com outros irmãos nascidos no outro período, mas isso do ponto de vista do desenvolvimento emocional, psíquico até, faz muita diferença ter esses marcadores muito bem definidos. Muito bons que seus pais tiveram esse cuidado e atenção ao gosto, inclusive, de vocês, né? Pastor Aleixo. Parece que tem mais coisas além das nossas impressões. A gente pensa em gêmeos e sempre a gente tem, parece, não parece, aquelas impressões, e vai se criando uma cultura em cima disso a partir das percepções que a gente tem o tempo todo. Mas tem um olhar da medicina sobre o que é real, o que não é, e tem coisas que são mais do que curiosas. A Sara Rabit foi entrevistar um obstetra, especialista nisso, o Dr. Wagner, e que gera uma reportagem no VT que a gente vai ver neste momento. E nesse programa estamos falando sobre gêmeos. E agora, ao meu lado, tenho aqui o obstetra, especialista em gêmeos, Dr. Wagner Hernandes. Tudo bem? Tudo bem, e vocês?
Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco. A gente vai falar então dessa gestação gemelar, os gêmeos ali depois que nascem, curiosidades. Inclusive, eu vou começar com uma curiosidade, doutor. Eu ouvi falar que é cerca de 2% da população que nasce gêmeo? É verdade, essa estatística está correta, mas não era assim. Isso é uma coisa que foi mudando progressivamente. Na verdade, a gente tem visto que a incidência de gêmeos meio que dobrou nos últimos 40 anos. Mas o número realmente está correto, é mais ou menos 2 em cada 100 gestações acabam sendo de gêmeos. Olha só, que incrível. E eu já vou começar com aquela perguntinha da gente que é bem leiga, eu não entendi muito. Como que forma ali o embrião, o espermatozoide? O que acontece ali para ter um gêmeo? Legal, Sá. Essa é uma pergunta muito comum no consultório. E aí, na verdade, a gente tem 2 mecanismos de formação dos gêmeos. Então, vou falar primeiro dos mais comuns, que teoricamente é quando a mulher ovula 2 óvulos, e aí 2 espermatozoides fecundam cada um desses óvulos, formando gêmeos diferentes. Então, eles têm DNAs diferentes, que a gente chama isso de dizigóticos, tá? Que o pessoal chama de fraternos, né? E aí a gente tem um outro mecanismo, que aí, na verdade, a mulher ovula um óvulo, o homem manda um espermatozoide, e aí eles se fundem, formando um único embrião. Só que esse embrião, em algum momento, ele acaba se dividindo. E aí ele vai formar os gêmeos, na verdade, idênticos, que são os univitelinos, que as pessoas também conhecem como os idênticos, né? Então é bem interessante a formação. E aí depois a gente classifica muitas vezes as gestações de gêmeos de acordo com o número de placentas e bolsas. E esse negócio aí de quantidade de bolsas, de placenta, isso determina os tipos de gêmeos que a gente chama? Exato. Na verdade, a gente se preocupa muito com essa classificação, porque isso vai determinar como a gente vai conduzir o pré-natal. E os riscos podem ser maiores de acordo com essa divisão. Então, quando a gente tem, por exemplo, 2 placentas e 2 bolsas, que são os casos mais frequentes, geralmente esses casos são mais tranquilos, geralmente eles têm menos intercorrências. Quando a gente tem o compartilhamento de placenta e também de bolsas, vai ficando cada vez mais perigoso. Então, existe uma situação que quando os gêmeos compartilham a placenta, pode haver um certo desbalanço de fluxo sanguíneo de um bebê para outro. Então, na verdade, um vai ficando grandão e o outro vai ficando pequenininho. E se você não intervém, isso acaba tendo uma complicação muito grave, que pode levar até a perda da gestação. E hoje, felizmente, a gente tem uma cirurgia dentro do útero que consegue separar essas placentas. Então, a gente faz um laser que separa isso e consegue fazer com que essas crianças se desenvolvam normalmente. Então, é muito interessante, mas para isso você precisa justamente desse cuidado de ficar muito alerta com os ultrassons seriados para você identificar quando isso acontece. Quando você tem o compartilhamento de bolsa, que são casos mais raros, que a gente chama de monocoriônicas, monoamnióticas, esses casos a gente tem um agravante, né? Porque imagina 2 crianças que têm um cordão umbilical fixo na parede e eles ficam ali brincando loucamente. O que acontece? Esses cordões acabam se anovelando. E eventualmente isso pode ser um perigo, né? Porque de repente interrompe o fluxo de sangue para essas crianças e aí a gente precisa tomar uma atenção maior também. São casos que a gente faz o parto mais cedo. E existe até os casos assim mais raros ainda, que são os gêmeos siameses, que é por uma divisão mais tardia, que são aqueles gêmeos que são unidos. Então a gente conhece muito aí de ver, às vezes, nas mídias, enfim, cada vez mais. Mas são, felizmente, casos assim, bem realmente pontuais. São casos bem fora do que a gente deve ver no dia a dia. Joia. E assim, quando a gente fala gêmeo idêntico, quer dizer então que é da mesma placenta ou não necessariamente? Não necessariamente. Isso é uma confusão muito comum que às vezes alguns pais têm. Depende muito do tempo de divisão. Na verdade, eles vêm daquele tipo de gestação que eu falei, né? Tem um óvulo, um espermatozoide, eles se juntam e dividem. Quando a divisão é muito cedo dentro do organismo materno, teoricamente cada um vai ter uma placenta e uma bolsa. E teoricamente eles vão ser idênticos, porém eles vão ter cada um sua placenta. Olha. Agora, é importante entender que quando você tem o compartilhamento de placenta, aí sempre eles serão idênticos. Eles sempre serão univitelinos nessa situação. Joia. E os gêmeos idênticos, eles têm o mesmo DNA? Exatamente. Eles têm o mesmo DNA. Agora, não quer dizer que a vida toda eles vão ter exatamente os mesmos problemas ou as mesmas características. É interessante de entender que existe uma coisa chamada epigenética, que teoricamente, apesar de eles terem o mesmo DNA, como você já bem pontuou, os estímulos ambientais podem modificar. Então, por exemplo, se um dos gêmeos, por exemplo, tem o gene para um câncer de pulmão, mas um fuma e o outro não, o que fuma pode desenvolver e o que não fuma não. Então é interessante ver esse mundo dos gêmeos, eles justamente servem muito para até a gente estudar algum comportamento de algumas doenças e de algumas situações. E falando sobre essas dificuldades, né? Falando da gestação em si,
Quais que são elas, doutor? A gente se preocupa muito tanto com a mãe quanto com os bebês. Então, realmente tem desafios maiores nas gestações múltiplas. Falando um pouco em relação aos bebês, né? A principal complicação nas gestações de gêmeos é a prematuridade. São os bebês que nascem antes das 37 semanas. Então, mais ou menos metade dos gêmeos vão nascer antes das 37 semanas e a outra metade consegue evoluir. E o problema, na verdade, são os prematuros extremos, são aqueles que nascem com 26, 24 semanas, né? São bebês muito pequenos, com uma saúde que acaba tendo aí uma repercussão maior. Pensando também nos bebês, eles tendem a crescer um pouco menos, né? Os gêmeos, eles são menorzinhos do que os bebês únicos, então isso também acaba sendo um ponto que a gente tem que tomar uma atenção durante o ultrassom. Falando então também agora sobre as complicações relacionadas à mulher, à mãe, a gente tem uma preocupação grande com hipertensão, diabetes gestacional, anemia, os partos são mais perigosos, né? O risco de hemorragia é maior. E um ponto que às vezes se fala pouco é a depressão pós-parto. Essas mulheres com 2 ou mais crianças no manejo do dia a dia, na amamentação, acaba sendo mais desafiador. Então, a gravidez não acaba no parto, né? Ali você tem os desafios da amamentação, os desafios da criação e é um ponto que a gente tem que sempre ficar alerta. Muito interessante esse mundo dos gêmeos, não é? E no próximo bloco eu volto com o Dr. Wagner para falar de algumas das curiosidades. Te espero, hein? Até já! Legal, obrigado Sara, obrigado Dr. Wagner, e quero saber mais, viu? Curiosidades que vão sendo tiradas aí também. Interessante, né? De conhecer um pouquinho desse universo, mas daqui a pouco a gente conhece um pouco mais, tá bom? Pastor Aleixo. Sabe, Abinal, uma coisa que chamou a atenção é ele falar de gêmeos que são univitelinos, que eles compartilham o mesmo DNA, são sempre do mesmo sexo, mas eles podem ter caminhos diferentes na vida, inclusive na sua relação física, né? Há um gene, uma predisposição para determinadas doenças, mas há uma escolha que predomina sobre essa disposição genética, o que nos chama atenção para algo que aqui se repete muitas vezes. Como o contexto criado intencionalmente, a formação, a intencionalidade daqueles que estão formando podem, de fato, construir passos importantes, degraus importantes para o futuro de uma pessoa. Aí a necessidade de que uma pessoa bem-sucedida tenha para esse sucesso pais preparados. É aquele pai que entende o que ele pode fazer e pode agir, inclusive, sobre a genética. A gente está falando do caso de gêmeos, mas nós estamos falando de um contexto que Deus criou para que o nosso caráter, que o futuro, a nossa ideia dele e o sucesso em todas as áreas da vida, ou melhor, no sucesso onde a vida de fato deve ser bem sucedida, de fato aconteça. Pais preparados, filhos de caráter, pais preparados, filhos que vencem, pais preparados e uma atuação tremenda e importante na transformação do mundo que a gente deseja. Essa revista aqui foi feita para você, escrita de uma maneira técnica, precisa, com acurácia e para que você tenha na mão um material que seja de fato um instrumento nas suas mãos que vai te auxiliar nessa tarefa sublime que é educar. Peça para a gente. Liga com a gente, nós estamos esperando ouvir sua voz aqui por meio do nosso telefone, o telefone da Escola Bíblica, que é a operadora 12 21 27 3121. Vou repetir para você, operadora 12 21 27 3121, e reforçando que o material é de graça, portanto ele chegará até a sua casa, nem o envio você vai pagar, mas ele é feito para você e escrito pela Darley, que está ali, ó, pensando que ela tinha escrito esse tempo todo. Pensei bem e escrevi Pais Preparados, Filhos de Caráter para você. Como educadora parental, eu sei o que são os perrengues de muitas famílias, de como muitas vezes precisam de orientações, de ajustes, e nós estamos aqui para isso. Meus amores, nós vamos para o intervalo. Na volta nós vamos continuar ouvindo a Juliette e a Juliana. Elas estavam me falando de um episódio da vida delas e vocês, para terem uma ideia, a morte da mãe não foi tão difícil de se reorganizar emocionalmente como foi difícil quando elas se separaram, já que hoje elas moram em estados diferentes. Olha a ligação que há entre gêmeos. Nós vamos para o intervalo, mas continuamos aqui esperando você. Até já. Simbora, falando de gêmeos hoje, por aqui no Entre Família, algumas curiosidades, peculiaridades, mais alguns dilemas aí de problemas também, porque muita ligação e quando se desliga, aí pronto, gera ainda mais aquela sensação de desligamento mesmo, sabe? As ansiedades e tudo mais, de estar longe, é o que a gente vai ouvir um pouco mais na história daqui a pouquinho, mas antes, aproveitando para
pedir para que você participe com a gente enviando a sua interação, né, pastor Aleixo? E a pergunta de hoje, qual é? A pergunta de hoje é você que faz. Ou você pode dizer que experiência você tem com esse assunto. Você é mãe de gêmeos, pai de gêmeos? É um gêmeo? Como que tem sido a sua experiência? Como é que é lidar com as situações que aqui já apareceram pra gente? Você estar separado, aqueles processos todos. Fala com a gente, 12 983 15 0249. O assunto, minha gente, é sobre gêmeos, não sobre gênios. Mas se tiver alguma genialidade por aí para contar pra gente na sua convivência... Devolve aqui pra gente que a gente tem ideias. É? Altas ideias. Tá bom. E aí, continuo por aqui com a Juliana e com a Juliette, que são gêmeas. Elas estavam me contando, assim, de curiosidades no dia a dia. Sabia que ser gêmeos abre até porta. Gente que, assim, quando as veem... compra, deixa entrar de graça, brincadeira. Mas é algo assim, né? É verdade. A gente estava comentando aqui que na comportagem, a gente comportou durante 4 anos, né? Então, as pessoas normalmente não conhecem de onde você vem, o que essa menina está fazendo aqui, de onde ela é. Que bate a porta, Dona Maria. Mas quando via eu e Juliana, nem queria saber. Vocês são gêmeas? Entra aí, pode entrar. E aí vocês vendiam os livros. Que legal, isso era maravilhoso. E o episódio desse final de semana no parque de diversões? Conta, Ju. A gente foi num parque de diversão com os amigos, né? E a moça lá que estava atendendo estava tratando super mal os nossos amigos. E aí ela não tinha visto a gente. Aí depois que ela viu eu e Juliette, ela tratando eles com ignorância, ela olhou pra gente, nossa, vocês são gêmeas? Eu amo gêmeos. Ela mudou, gente. E os colegas não entenderam nada, né? Os amigos. Não. Aí depois assim? Eles ficaram, nossa, a mulher é super ignorante com a gente, com vocês. Aí do nada ela, gêmeos? Agora vamos para aquele fato que eu anunciei antes de ir para o intervalo, que tem a ver com a morte da mãe de vocês, que morreu com 47 anos, portanto, muito menina, muito jovem, sim, mas mãe de 7 filhos, não é? E vocês têm mais uma irmã adotada. Mas uma família grande, uma família muito bonita. E vocês, obviamente, sofreram muito a falta da mãe de vocês. Descreve um pouco como foi aquele momento para a família e para vocês em especial. Bom, na época a gente tinha 15 anos, né? Então, meio que você não entende nada ainda da vida, né? Adolescente. No auge. Então, a gente estava no ensino médio, né? A nossa mãe sempre incentivou muito a gente a estudar. Nossa, eu lembro da minha mãe, eu lembro dela falando sobre estudar, estudando a Bíblia. Então, ela ensinava, inclusive, em casa a gente a ler, mesmo a gente indo para a escola, em casa ela também contribuía. Exato. Bonito. E aí, então os meus irmãos são todos mais velhos. Eu e Juliana somos as mais novas. E até mesmo meu irmão é a mais nova das mais novas. Eu sou a mais nova das mais novas. 5 minutos depois. Aí, então, até o meu irmão adotado é mais velho que a gente, né? E pra gente, quando a gente estava ali, naquele momento que minha mãe descobriu a doença, né, o câncer de colo de útero, a gente sofreu bastante, só que a gente tinha os nossos irmãos mais velhos e principalmente a igreja, que nos apoiou muito, muito. A igreja foi, assim, um suporte enorme pra gente. Que lindo. E por eu e Juliana crescer juntas e sempre estarmos juntas, fazermos tudo juntas, então a gente era o apoio uma da outra, né? A gente sempre se apoiou. Tanto é que quando a nossa mãe estava doente, a gente já conversava. A gente, Ju, olha, vamos orar pela nossa mãe, a gente se apoiava, dava palavra de consolo uma para outra. Sempre foi muito assim, né? Então os nossos irmãos... A igreja mesmo, eu lembro que após a morte dela, a gente, no primeiro culto, que a gente foi sozinha, porque ela também era da mesma igreja, né? E que a gente foi só eu e Juliette, a gente se abraçou ali. Eu falava pra Juliette, nossa, Ju, tá doendo tanto. Só que a gente tinha em quem se apoiar. A gente cuidava uma da outra, né? A gente sempre cuidou uma da outra. O pastor Aleixo do aqui ouvindo as meninas e considerando que muitas vezes você aqui no programa nos faz pensar, refletir sobre a importância, o significado de fazermos parte de uma igreja, de sermos família, de sermos um apoio. Quando a gente fala de rede de apoio, geralmente você lembra, igreja é a nossa melhor rede de apoio. Igreja precisa ser família. E isso aparece aqui muito, muito bonito, né, nesse recorte. De alguma forma, em algum momento, a gente se perdeu pensando que a igreja é uma alternativa. No sentido de que ela é uma opção boa dentro dos sistemas de vida. Mas Deus criou um ser social quando Ele fez o ser humano. Ele fez um ser coletivo quando fez o ser humano. Ele fez um ser que foi criado para adorar. Ele fez um ser que deve estar vinculado a outros que têm valores externos a ele.
E quando os nossos valores são internos, eles vão estar dentro da bagunça de tudo que é interno, muda. E isso tudo só pode ser encontrado dentro de uma igreja. Então, a igreja é a maior, a melhor e mais significativa expressão de vida em comunidade, como seres humanos foram feitos. Uma pessoa que não vive numa igreja, ela está vivendo aquém da sua própria humanidade. Isso pode parecer exagerado, mas quem criou a igreja para que a gente tivesse uma realidade de apoio, uma realidade de convívio, uma sociedade de fato ideal, quem criou isso foi Deus. Então, Deus não dá nenhum conselho, não dá nenhum mandamento e não entrega para a gente algo que não seja fundamentalmente necessário dentro da nossa origem. Então, a gente fala assim, olha, que legal, você voltou para a igreja. Não, a igreja é essencial, é pensar numa vida a partir, tem uma necessidade agora e uma resposta ali também. Negar a igreja ou negar uma vida em convívio nesse tipo de coletividade de fé e crença é negar muita coisa que pode nos fazer ser seres humanos. Eu não sei se eu vou fazer aqui uma correlação adequada, mas eu estava em contato com alguns dados bem recentes, levantamentos feitos por 2 universidades aqui de São Paulo, inclusive, dando conta de que os adolescentes, eles estão historicamente no momento em que revelam um baixíssimo interesse em igrejas ou algo relacionado à fé, especialmente à fé cristã, mas de modo geral. E eu fiquei pensando, né, se essa é uma geração que está sendo levada a desconsiderar o valor da fé, de uma igreja, de uma comunidade de fé, como nós dizemos, ao mesmo tempo nós observamos um crescimento de adoecimento emocional também entre adolescentes e jovens. Quer dizer, a gente tira um tijolo importante da nossa construção e põe o que no lugar? Nós estamos tirando fé, nós estamos tirando de uma estrutura para a qual e sobre a qual nós fomos feitos, criados por Deus. É de se pensar o lugar da comunidade de fé, o lugar da fé, o lugar da nossa relação um com o outro, no lugar que deve ser o mais saudável possível. Outra reflexão é o quanto nós, que frequentamos igreja, devamos ser agentes para tornarmos esta igreja também um lugar de confiança, um lugar de apoio, um lugar onde o amor se movimente de maneira tal que seja assim um suporte numa hora em que 2 meninas estavam perdendo a própria mãe e elas testemunharam isso livremente de como fez a diferença para vocês. Mas o que me chamou a atenção na história de vocês na sequência é que esse momento vai ser elaborado com muita dor, muito sofrimento, mas com bastante apoio, com muito carinho envolvido, mas vocês juntas. E aí vem algo que me chama muito a atenção. Vocês 2, em algum momento, tiveram que se separar uma da outra. Um foi para um lugar, outro para outro. E esse momento, vocês me relataram que foi muito mais difícil. Foi. Logo após a morte da nossa mãe, a gente foi morar com o nosso pai. Então... Eles já estavam separados? Eles já eram separados, Okay. já. E eu lembro que Juliette, ela foi... Meu irmão, que estava em Extrema, Minas Gerais, na cidade de Extrema, ele veio buscar uma de nós para ir trabalhar em Extrema, Minas Gerais. Nós estávamos lá em Pernambuco ainda. E aí, Juliette disse, não, Ju, eu vou. Juliette foi muito corajosa. E aí, eu lembro que foi 3 horas da madrugada, meu irmão ia sair, né, ele ia dirigindo de Pernambuco até Extrema, Minas Gerais, e Juliette iria com ele. E aí eu lembro que eu ouvi o barulho do carro indo embora, eu cheguei na casa do meu pai, junto com o meu pai lá, né, eu comecei a chorar tanto. E o meu pai do quarto dele, ele ficava ouvindo eu chorando, né, e ele ficava com dó. E ficava também, estava doendo para ele, porque ele estava perdendo uma das meninas gêmeas dele, né. E eu lembro que foi, assim, um dos momentos mais dolorosos. Eu pensei que eu iria entrar em depressão naquele momento. Porque, tanto que minhas amigas, elas perceberam tanto essa dor que eu estava sentindo, que elas no outro dia foram na minha casa, as minhas amigas, e ficaram lá comigo o dia todo, tentando consolar, dizer, não, Ju, logo vocês vão estar juntas. Meu pai, do mesmo modo, logo vocês vão ficar juntas, você vai lá ficar com a sua irmã, vocês vão estudar. Então, ele ficava tentando consolar, né? Mas eu lembro que foi bem doloroso. E até aí, né, a gente também dividia tudo. Então, a gente dividia guarda-roupa. Verdade. Lembro que quando a gente teve que se separar, a gente teve que dividir as roupas. Vai metade para uma, metade para outra, né? E tinha essa coisa de usar uma roupa da outra sem se importar. Sim, essa blusa aqui é dela.
Ó, até dentro dessas curiosidades. Até hoje, inclusive. Não, a gente não tem problema em dividir roupa de jeito nenhum. Mas quando a gente resolveu dividir mesmo o guarda-roupa por completo, foi na faculdade. Fui lá na faculdade. Só na faculdade. Aí a gente teve que dividir obrigatoriamente quando se separamos. Mas quando a gente voltou a se juntar de novo, Ju, vamos juntar de novo os guarda-roupas. Aí quando a gente realmente disse assim, Ju, a gente conversou, sentou e disse, não, vamos ter que separar o guarda-roupa. Conversou, gente, para dividir o guarda-roupa. Ou seja, é um assunto. Mas aí você falou de como você se sentiu com a saída da sua irmã. Daqui a pouco você me conta. Acho que a Abinal quer fazer uma outra pergunta. Pois é, até dentro disso, das conversas que vocês têm, né, algumas decisões, além desse momento que foi doloroso, né, a separação de vocês, acredito que outras decisões também, talvez que vocês tomaram, implicou no que uma ou a outra tem a pensar sobre isso também. Vocês já vieram a divergir muito os pensamentos? Por exemplo, a Juliette querer alguma coisa, ou fazer, ou pensar de uma forma, você pensa de outra totalmente diferente, e por conta disso vocês terem ali alguns atritos justamente por conta dessas diferenças grandes assim de pensamento, de ideia. Ou não, é meio parecido também? Eu acredito, por a gente crescer juntas, né, e minha mãe sempre incentivar a gente a brincar junto, tudo, e seguir a mesma fé, eu acredito que contribuiu para não ter divergências, ter tantas divergências em assuntos mesmo, ou na escolha que ela queria, ou na minha. Por exemplo, quando ela quis fazer jornalismo, eu não intervi em nenhum momento, ou não falei, nossa, Ju, não, vamos para pedagogia, porque eu tenho outro curso, né? E ela vai para a parte da comunicação. Então, a gente não interferia uma na outra, né? No que uma a outra queria. Mas, em questão de missão também, por exemplo, a gente gosta muito da parte de missão. Eu falo para ela, eu quero ir futuramente para outro país, estou aprendendo inglês para isso, né? Para ir para a missão. E Juliette também não interfere nisso. E ela também fala sobre a comportagem e eu também não interfiro. Eu acredito que não. Legal. Vocês têm uma harmonia rege a experiência de vocês, o que não é incomum entre os gêmeos. Mas e como foi o seu sentimento? Como é que você ficou com a sua saída lá da casa dos seus pais, lá em Pernambuco, para vir para Minas Gerais? Foi assim, uhul, tô indo para Minas, tchau, querida. Não, bom, eu morava em uma cidade chamada Palmeirina, Pernambuco. E tinha uma cidade onde eu nasci mesmo, né? Garanhuns. Então a gente cresceu em Palmeirina. De Palmeirina até Garanhuns, porque para vir para a Extrema passa por Garanhuns. Eu fui chorando. Então de Palmeirina até Garanhuns eu fui chorando. Aí meu irmão falou assim, tá bom, vamos parar de chorar agora? Aí eu tive que parar de chorar, né? 15 anos você obedece o irmão mais velho, né? Ou não. Mas nesse caso eu obedeci. Aí eu parei de chorar, mas foi muito doloroso para mim. Só que por ser tudo novo, eu estava descobrindo tudo novo, tipo assim, ir para uma cidade diferente, né? Ia trabalhar, pessoas diferentes. Então, acho que aquilo meio que estava doendo, mas meio que, tipo, estava tudo novo, era tudo novo para mim. Para Juliana, não, ela já estava habituada ali na vida dela, do dia a dia. Ficou mais a saudade, né? E aí ficou muita saudade para ela. Mas, em resumo, foi um momento marcante para vocês. Foi um momento bem triste. Bonita essa ligação, né? Tão bonita. E a gente quer saber de mais curiosidades também. Inclusive o Dr. Wagner, ele volta agora junto com a Sara Habit para trazer algumas curiosidades dentre os gêmeos. E é hora de tirar mais dúvidas aí também. Bora conferir. No último bloco, o obstetra especialista em gestação gemelar, Dr. Wagner Hernandes, respondeu algumas dúvidas sobre a formação dos gêmeos, os tipos existentes e esclareceu outros pontos importantes. E agora nós voltamos para conversar sobre os fatos curiosos. E doutora, eu queria saber agora aquelas curiosidades que a gente sempre gosta de saber. Em relação aí aos gêmeos, existem alguns casos raros, coisas diferentes que acontecem? Naturalmente os gêmeos já são raros por si só, né, como a gente falou, em 2%, mas dentro dos gêmeos você ainda realmente tem outras características muito curiosas. Então, por exemplo, realmente a mulher teria a relação no primeiro dia, lá no dia 1º de março, e aí depois ela teria uma relação no dia 30 de março e ela engravidaria de novo. Eu, particularmente, acho que isso é muito raro. Nos humanos, isso a gente duvida um pouco disso. Mas em animais isso é possível. Agora, na verdade, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, bloqueia tudo ali para justamente não permitir que acontecesse isso com mais frequência.
Outra coisa interessante são os gêmeos em espelho, né? Então, são gêmeos que, por exemplo, um é canhoto, o outro é destro. Um tem uma pinta do lado, outro tem a pinta do outro. É como se eles se olhassem realmente no espelho, é uma curiosidade. Nem todo gêmeo idêntico é assim, mas a gente observa alguns casos nesse sentido. E falando de gêmeos idênticos, esse espelho, parece que tem uma conexão diferente ali, né? A gente vê histórias dos gêmeos falando, nossa, eu tô sentindo que o meu irmão não tá bem. E isso é algo comprovado cientificamente? Como é que é? Na verdade é difícil de comprovar, mas realmente a conexão deles é intensa. Quando a gente olha no ultrassom, a relação dos dois, dos três, é uma coisa mágica. Eu acho que é a única situação que o ser humano consegue ter o contato com o ser humano dentro do útero, né? Isso por si só já deve ser diferente. Agora, depois na vida, essa conexão é questionável, mas existem relatos. Por exemplo, eu já vi o documentário onde um dos gêmeos tem uma dor de cabeça muito forte, avisa o irmão que está em outro país, fala, olha, estou com uma dor de cabeça muito forte, e o que estava no outro país, que sem a dor de cabeça, tinha um câncer de um tumor cerebral. Olha... Então, tem algumas coisas nesse sentido. Difícil entender se isso é uma conexão, aí a gente talvez vá para uma esfera talvez maior do que a ciência. Sim. Mas é indiscutível essa proximidade. Mesmo com ultrassons hoje 3D, essa questão de você analisar como é que essas crianças interagem dentro do útero, e depois você faz uma análise depois que elas nascem, como é que elas interagem nas brincadeiras do dia a dia, e você observa um comportamento parecido às vezes. Então, por exemplo, tem crianças que gostam de brincar através de uma cortina, se tocar. E é o que eles fazem a vida toda dentro do útero. E aí você estabelece que talvez essa percepção, isso seja agradável para eles, e eles acabam mantendo isso depois do nascimento. E doutor, relacionado ao tipo de parto, gêmeos tem que ser cesariana, pode ser normal? Essa é uma pergunta muito legal, porque as pessoas acham que sempre gêmeos têm que ter cesárea, né? As mães de gêmeos têm que ter uma cesárea para nascer os gêmeos. Isso não é verdade. É possível sim ter parto normal. Agora, obviamente, você não vai fazer parto normal para todas as mulheres grávidas de gêmeos, porque você tem critérios para fazer esse parto. Então, você depende muito da posição dos bebês, do peso dos bebês. Mas hoje, os trabalhos científicos mostram que, fazendo o parto com equipes qualificadas, experientes, teoricamente, o parto normal é tão seguro quanto fazer uma cesárea. Muito obrigada por esses esclarecimentos, essas curiosidades. Realmente, o universo dos gêmeos é muito interessante. Às vezes, eu fico até pensando... No futuro, quando eu for mãe, dá até aquela vontade de ter 2 de uma vez. E agora, ouvindo essas curiosidades, aumentou essa vontade, mas por um lado diminuiu. Então, mas muito obrigada, viu? E eu queria falar para o senhor deixar alguma mensagem para nossas mamães, para as futuras mamães. Tá legal, muito obrigado a vocês mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco desse meu mundo dos gêmeos. E para quem está grávida de gêmeos, o que eu posso dizer é faça um bom pré-natal. Procure um serviço que cuida de alto risco, porque por mais que as complicações não sejam tão frequentes, elas são mais frequentes do que nas gestações únicas. E precisa de um acompanhamento especializado. E aí, esse acompanhamento especializado, como a gente até conversou, tem que fazer mais ultrassons, tem que ter um cuidado adicional, cuidado com a pressão, com o diabetes. Então, tudo isso no pré-natal vai ser abordado e certamente essas mulheres terão um resultado muito melhor depois do nascimento dos seus filhos. Mas obrigado mais uma vez aí pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada e a gente volta com vocês aí no estúdio. Ficam umas coisas em destaque, né? A primeira que é bom lembrar que o cérebro humano é plástico. Isso significa que a maneira como você vive determina o formato do seu cérebro e a maneira como a gente reage. E essa plástica faz com que a gente seja diferente a partir do contexto. Então é muito importante, assim, muito, de uma importância significativa o contexto que a gente vive, o que leva a gente a uma segunda conclusão. Nenhum ser humano é igual ao outro, mesmo que é impossível. Impossível porque é impossível que seres humanos tomem as mesmas escolhas, e aí prevalece, olhando para o texto, que o cabelo das meninas podem ser, assim, encaracolados por causa da genética, mas elas cortaram desse jeito por causa da escolha. Elas estão usando óculos com armação parecida porque elas escolheram ser assim. E isso é mais determinante do que a semelhança pré-determinada. Então você olha muitos gêmeos que eles fazem escolhas, eles escolhem livremente se parecer. O que nos leva a uma lição muito importante, né? Quando a gente quer se parecer e a gente quer se conectar, e existe uma razão para isso, a razão é profunda, a gente se conecta. E até interessante, pastor, que devido à convivência, não sei se já perceberam,
casais, marido e mulher, que ao longo da vida eles vão tendo mais ou menos, vão se assemelhando a algumas características. E é real Sim. isso mesmo, né? É real. Fizeram uma pesquisa não há muito tempo sobre o formato cerebral de taxistas de Londres. Por eles passarem pelas mesmas ruas, exigirem deles as mesmas habilidades, eles têm o mesmo formato de cérebro. Como se você pegar o cérebro dos músicos, a plástica, que é a mobilidade do cérebro, fica diferente. Uma coisa é a gente dizer, por exemplo, que a área voltada a emoções para as mulheres é maior do que a de homens, mas isso não é genético. É porque por elaborar muito e viver muitas emoções, aquela área se desenvolve. O que confirma para a gente aquilo que Cristo fala na sua palavra do começo ao fim. O nosso coração determina os nossos caminhos. De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. Ou seja, nós vamos tomando escolhas, as escolhas moldam inclusive a nossa fisionomia. Coração alegre formoseia o rosto. E pela contemplação somos transformados, né? Isso que é muito importante. Bonito, pastor. Meninas, e eu estava aqui ouvindo o médico falar e perguntava para elas, né? Vocês passaram por isso? Elas são de parto normal. E mais uma coisa que elas me falaram é que as pessoas muitas vezes beliscam uma para ver se a outra sente. Você acredita numa coisa dessas? E eu falei, que povo louco! Você tentou, Darley? Vocês beliscou? até se assustaram, né? Beliscão, Que hein? indignada. Confessa que a Darley beliscou também, não beliscou não? Não, aqui é... Eu? Agora não. Não, boazinha. de jeito nenhum, que absurdo. Fica beliscar uma para outra sentir a dor. Que loucura, o que vocês têm na cabeça, gente? Mas olha só, eu ponderando assim a respeito do momento em que vocês se separam, que me chamou bastante a atenção, porque isso pode ser uma dor para qualquer um de nós que tenha vínculo afetivo. Imagina para alguém numa relação tão inédita, diria assim, como é a relação de vocês, já que nós estamos falando de um número muito pequeno de pessoas que sabem o que é essa experiência de ser gêmea, né? Mas para dizer que, em muitas situações, os gêmeos têm uma tendência maior de desenvolverem algo até num nível de codependência afetiva, de codependência emocional, de desenvolver um tipo de apego ansioso, medroso, mas que é muito bonito ver de como vocês estruturalmente são saudáveis, souberam lidar muito bem com todas as nuances desse relacionamento, com todas as nuances percebidas na própria estrutura de família, e que hoje vocês são duas jovens adultas, profissionais, vivendo bem, e muito realizadas, inclusive do ponto de vista da relação bonita de vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigada por terem vindo, viu? Obrigada, viu? Obrigada pelo E convite. que parem de beliscar as meninas, hein? Por favor. Qualquer jeito. É verdade. Muito obrigada. Logo depois do intervalo, nós vamos voltar aqui com a Kari do Canto, porque ela vai nos ajudar a fazer essa bandejinha linda que tem aqui, ó, esse desenho em alto relevo, uma gracinha. E mais, quero lembrar para você pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Aproveita esse momento de agora e direciona assim, um tempo seu para você pensar melhor na educação dos seus filhos. Meus amores, nossos filhos nessa geração estão passando por duras, mas duras e importantes dificuldades que nós, como pais, precisamos ajudá-los. Não dá para sermos nós quem vamos engrossar aquela ideia, a fileira daqueles que dizem assim, essa geração está tudo perdido, geração Nutella, lá. Por favor, né? Nós temos um compromisso com Deus, de voltarmos a Deus e dizermos, Senhor, eis aqui os filhos que o Senhor nos confiou. As meninas me diziam aqui de quando a mãe morre, por ela ter morrido em Cristo, ter ensinado essas meninas a amar a Jesus, isso pacifica o coração. Haverá um reencontro, haverá um momento em que essa família estará completamente unida em Cristo Jesus, que é quem os uniu e quem os unirá novamente. Ensine o seu filho a andar no caminho do Senhor. Pais Preparados, Filhos de Caráter, 0 Operadora 12 21 27 31 21. É gratuito, você não vai pagar nada por isso, tá bom? Um beijo e até já. Bora falar dessa galera que tem levado esperança todos os dias.
a partir de diversos cantos do Brasil e até mesmo do mundo. Olha que legal, hein? São os Anjos da Esperança, pessoas que acreditam no ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação, TV, rádio, web, escola bíblica e tudo que a Rede Novo Tempo produz para enviar. Essas pessoas acreditam e nos apoiam financeiramente. Por isso que elas vão junto com a gente em cada revista que é entregue em vários lugares do Brasil, em cada programa que é transmitido através da TV, da rádio e até mesmo da internet. São os nossos queridos Anjos da Esperança que fazem tudo isso acontecer, ouvindo o chamado de Deus para fazer a diferença. E aí, você quer fazer parte disso tudo também, junto com a gente? Ser um Anjo da Esperança? É fácil, você pode fazer a sua doação agora mesmo, através da chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Olha aqui, ó, aparecendo na sua tela. anjos@novotempo.com é a chave Pix para você fazer a doação de qualquer valor. Você escolhe, você define aí entre você e Deus, no seu coração, e você faz essa doação para a gente. Quer saber um pouco mais? Outras formas que você pode doar também? Entre em contato com a nossa equipe. O nosso telefone é o 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. E você já cadastra aí para ser um Anjo da Esperança, ou o telefone só alterando aqui, é o 0, operadora 12 21 27 30 30, beleza? 30 30 é o do Anjos, para você já fazer o seu cadastro e escolher uma forma de doar e fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Bora ser Anjo da Esperança junto com a gente e vamos aprender também hoje, olha aí que legal, hein? Como é que é o nome dessa caixinha, Darleide? É uma bandeja, uma bandeja, verdade, não é caixinha não, é bandeja, viu? Viu, Karina? É bandeja, não é caixinha. Não, a gente já mudou aquele ideia de porta-treco. Entendeu, né? Entendeu, Abinal? É uma bandeja. Bandeja. Muito bem, então vem pra cá. Tem de bandeja pra você agora mais uma arte da Cari do Canto que está chegando. Roda a vinheta. Muito bem, meus amores. Como está você? Tudo bem? Tudo bem. Feliz que hoje é quinta-feira, que tem dia de artesanato, né? Empolgada. É verdade. Então vamos à nossa bandejinha que eu achei muito bonitinha. Você sabe que até para ajudar aí o amigo Abinal, né? Pode ser até uma caixinha. Pode. Porque tem caixinha que é bem ralinha, assim, e às vezes a pessoa não sabe o que fazer, pode virar uma bandejinha. Verdade. A gente já fez, né? Uma caixinha um pouquinho mais baixa, assim. Você consegue colocar um puxador, uma alcinha e fica uma bandeja bem bonitinha. Inclusive para presentear ou deixar ali. É que assim, qualquer coisa que a Cari pegar vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Tentamos, Essa semana eu comprei panos de prato, pano de copa. Pano de copa. Pano de prato não é chique, é copa. E aí, com um capricho, um carinho, que eu comprei depois disso, me dá mais um pra minha filha. Muito bem, agora vamos de bandejinha. Bom, então, essa bandejinha aqui eu achei muito fofinha pra quem, por exemplo, tá trabalhando, precisa pôr uma aguinha, né, ou alguma coisa assim, algum mimo, vamos dizer assim, é mais um mimo, né, mas lógico, tem bandejas que são bem maiores, pode fazer do jeito que você quiser. A gente sempre, quando trabalha com MDF, eu acostumo sempre a preparar com um verniz, tá? Eu já passei ele, mas só lembrando que... à base de água. À base de água. Então, esse rolinho eu só uso pro verniz, tá? Eu vou passar em toda essa bandejinha. Aqui também, enfim, para poder selar ela, que não absorva depois a tinta que a gente vai passar. Então, por quê? Porque eu gosto muito dessa técnica. O principal hoje da nossa bandeja vai ser a estampa, tá? Mas eu já trouxe uma um pouquinho mais preparada e o que a gente sempre mostra para vocês, porque se não tiver muito material, até o que fazer um trabalho rápido e bonito, esse aqui eu acho que vale a pena. Você coloca uma esponjinha de cozinha, tá? Que seja só para suas pinturas, sua arte. E você vai fazer... o envelhecimento da peça. Esse envelhecimento, isso. Legal. O tingimento, como você quiser fazer. Então, você vê que ele fica... Eu passo só uma vez, tá? Para finalizar. Se não, quando ele secar, eu passo de novo, aí estrago. Ok. Tá? Aí eu vou deixar secar e vou passar o verniz. Mas... tem que deixar secar para passar o verniz, tá? Depois, o que eu fiz? Aqui dentro, a mesma coisa. Passei, né? Você vê que ele tem
a madeirinha e tal. E eu coloquei uma fita crepe, tá? Então, nas bordas. nas bordinhas. Por quê? Porque a gente quer esse fundo aqui, né? Como se fosse esse. Vou mostrar para vocês ali. Ó, você coloca assim sua caixinha, né? Ou sua bandejinha. E coloca bem rente ao piso da sua bandeja. Porque aí a gente vai pintar de outra cor. Eu coloquei branco e preto porque eu acho que é um clássico que combina com tudo. Mas você pode fazer da cor que quiser. Inclusive porque o mosaico a gente faz muito com azul, né? Você vê esse mosaico português, que tem muito o tom azul marinho, que também fica muito bonito. Então hoje eu trouxe algumas opções de stencil, tá? Que é bem baratinho e esse você vai poder usar e muito. E você pode colocar no centro, você pode colocar 2 vezes. Se for uma bandeja grande, você pode até misturar eles e fica muito bonito. Imagina. Porque aí vou dar a impressão de um mosaico. Eu acabei usando esse aqui, e até deixei sujinho mesmo, para poder usar de novo. Que ele ocupa praticamente toda a minha bandeja. Aí facilita, vou te passar, né, amiga? Facilita e muito. Vou te passar uma dica. Você vê que o stencil, ele vem com uma borda. Esse, por exemplo, tem uma borda maior. Se eu quisesse repetir ou deixar mais centralizado, enfim, aí a dica é você cortar, tá? Com um estilete bem pertinho para que ele encaixe no meio. Esse, inclusive, eu fiz assim, tá? Eu coloquei a fita. Você quer que qual você quer? Vamos ver, vamos escolher. Ah, eu gostei desse, mas você quer usar tanto diferente? faz. Eu gostei desse aí. Vamos lá. Temos um tempinho, vai dar para fazer. Tá. Então, ó. Agora você vai prender o stencil para ele não ficar sambando na hora que você for fazer a pintura. Eu preciso centralizar bem ele. E também eu vou colocar, por quê? Como sobra um pedaço, né, ali no fundinho da bandeja de branco, muitas vezes espirra uma sombrinha de tinta, tá? No caso, se você ainda não envernizou, não tem problema. Você pode, inclusive, passar um lencinho. Sabe aquele lencinho mesmo que a gente usa, sei lá, para mão, para qualquer coisa, né? Ó, eu vou fazer com rolinho. Tá bom. Porque aí eu consigo fazer rápido, só que a dica é cuidado, porque como a gente está trabalhando com um fundo branco e tinta preta, qualquer coisinha eu estrago. Ele pode até vazar se eu passar também muita tinta ali no rolinho, né? Isso mesmo. Então é melhor você ir com calma, tá? Devagar. Tem como usar um pincel? Tem e também. ficar legal também? Também fica legal. Desde que também não carregue na tinta. Isso, eu nunca posso, sempre que eu vou usar stencil, eu não posso exagerar. Tá. Porque posso passar por baixo desse stencil, aí mancha, ele vai ficar, não tem como disfarçar, entendeu? Então, eu passei uma base só e vou trabalhando melhor. Aqui. Porque com o pincel o preenchimento fica melhor, né? Fica, só que é bem cansativo. Se for uma bandeja, claro, se for uma bandeja grande, acaba, né, cansando um pouco o braço. Então, e aqui como é muito detalhe, imagina que a gente tem que preencher todos esses cantinhos sem passar do pétalo, porque senão aí vai ficar feio. Então aí eu quando fiz aquela lá, fui mudando de braço. Até ensinei a esquerda para bater direito. E aí, ó, a dica sempre é seca, tá? Quando você vê que ele tá bem sequinho, e que pode ser até com secador, né? Que a gente usa bastante quando pinta. Aí você passa uma segunda de mão. Amiga, daria para fazer também com, se bem que é outro tipo de material, com tinta spray. Então. Só que aí eu só vou usar o stencil uma vez, né? Não. Não, até pode usar. Só que tem que ver que espaço que você vai pintar. Por exemplo, muitos desses grafites que a gente vê nas ruas e tal, são feitos com stencil também. Mas é que é grandão, né? É grandão, né? Porque o espaço é bem maior.
E a sujeira que você vai fazer também vai ser maior. Porque... Eu posso sujar a própria peça. Claro, porque se eu fizesse com spray aqui, sujar essa parte. Eu só tava procurando um jeitinho de ser mais rápido, de não doer meu braço. Paciente, amiga. Você sabe que o artesanato dá muito esse controle de paciência, né? Porque eu não sou paciente para tudo na vida, mas para essas coisas aqui eu sou. E é engraçado que você aprende, né? Com calma, a curtir, relaxa um pouco, porque senão a nossa vida é muito louca. E até para valorizar também, porque você pode colocar um trabalho inteiro a perder por causa da pressa. Exatamente. Porque, como dizem aqui no Brasil, não sei se você já aprendeu esse ditado, mas o apressado come quente. Pois come cru, aliás. Come cru, é verdade. E você sabe que quando a gente faz com pressa, assim, sem muita vontade, porque quer terminar rápido, eu prefiro nem fazer. Tá certo. Muitas vezes, às vezes, tô com pressa e por aí invento de última hora de fazer uma coisa, não dá certo. Eu acho que você já tá cansada. Deixa eu bater um pouquinho. Claro! Não sei o que você vai ficar fazendo aí, mas... Eu vou te olhar. Prof, olha se eu tô batendo Olha lá, direitinho. tá direitinho. Tá certo eu querer apagar todas essas marquinhas brancas ou não precisa? Não, tá certo sim. Só você não pode arrastar muito, porque é aí que se tiver um restinho de tinta ou ainda tá úmida, você vai arrastar para baixo também. Verdade. Agora, o que a gente faz se isso acontece? Boa. Aí você pode pegar, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma lojinha dessas que vende coisas chinesas. Acho que já tá na hora de eu pegar mais tinta. Pode, só que tira o excesso, tá? Você pode ter um papel, toalha, pode ter alguma coisinha para tirar o excesso. Tá bom. Esses lencinhos aqui, gente, eu uso, hoje em dia eu já não tenho mais bebê, né? Mas uso muito, às vezes tem no carro para limpar, sei lá. E para tinta também. Porque aí você apaga fácil, né? Se espalhou em algum cantinho que não ia. Entendi. Você consegue com certeza. Prof, tá bom? Tá ótimo. Vamos pegar o secador ali de baixo? A gente faria por mais tempo, gente, mas o... mas dá perfeito. Tá, né? Ó, eu só vou passar ali na borda, que faltou um pouquitinho. E aí, uma vez que ele já está quase seco, você pode fazer esse movimento de círculo aqui. E aí, o que ficou no stencil, tá vendo? Nem carrego mais para não ter o risco de... Vamos pegar o secador. Cadê? Tá ali. Cadê o secador? Aqui. Então, rapidinho. Só para não estragar se a gente for tirar. E aqui, olha só, vamos ver como ficou o trabalhinho da Darlege, ó. Bonito, amiga? Ó. Gente. Sei lá, eu acho que onde eu bati vazou tinta. Não. Não? Cadê a confiança da pessoa? Ó. Ai, tô doida pra saber como é que vai ficar o relevo. Mas o relevo, eu vou te contar uma coisa. Não gostei. É sério? O resultado. Porque a tinta que eu usualmente usava, eu não sei se era essa, fazia muito tempo que eu não fazia isso. E não ficou bonito, assim. Eu queria que ficasse mais inteiro. Aí ficou meio amassado, assim. Falei, eu acho que nem vou mostrar esse relevo aí. Entendi. Mas eu mostrei. Desculpa, você mostrou? Mostrei. Eu falei que era bem bonito. Eu não sabia que tinha um mais bonito que ele. Tinha. Aí eu falei que esse era bonito. Eu fazia, sabe o quê? Tipo pastilha de mosaico com EVA. Sim. E passava esse relevo. E achava muito bonito, porque de uma forma super barata, você conseguia fazer uma técnica que, se for fazer na real, é mais cara, né? Então hoje a gente não vai fazer o relevinho? Ou você vai deixar para outro dia? Eu acho que eu vou deixar para outro dia. Não sei. Ó, gente, mas aqui ela fez relevo. Ó, aqui tem relevo. Vou te contar. Eu queria que ele ficasse mais inteiro, mas na minha opinião, ele ficou meio... não ficou assim, tava meio seco. Entendi. Eu queria que ele ficasse mais que flua. Tipo, eu coloco assim e ele vai se ajeitando. Assim era o relevo que eu tinha sonhado. Então você vai trazer o relevo do seu sonho pra gente. Sim, outro só dia. Que aí vou atrás de outra tinta, porque exato. a que eu comprei eu não gostei. Entendi, tá certo. Eu não gosto de mostrar quando não ficou assim do meu agrado. E me deixou triste isso, sabia? Imagino. Você tinha um plano e teve que...
Até falei para as meninas, nem vamos falar do relevo. Mas tudo bem. Mas faz a diferença, né? Faz. Porque agora, tudo bem que a gente vai passar o verniz, ó. Dá até para fazer assim, ó, quer ver? Olha. Aí, né? Porque o que eu quero é dar um brilhinho aqui. Você viu que com o lencinho eu limpei o que a gente chegou a sujar ali? É super fácil. Se você não tiver um paninho já direto para sua pecinha, né? E ó. Não, gente, é sério. A Kari está sendo muito, né? Muda muito, mas a Kari está sendo bem generosa. Nos lugares onde eu fiz o amassadinho, eu acho que eu pus mais força do que a técnica dela e deu umas vazadinhas. É só para você ir de casa saber a importância de ter uma mão leve. Mas isso, a gente, é como dirigir, né? Ou costurar. E às vezes eu penso, eu queria dirigir como eu costuro, porque aí o pé vai, né? Vai do tempo certo. Mas, quem sabe, um dia. Mas aí, olha, ela ficou bonita, não ficou? Ficou bonita, eu gosto. Então, aí você já sabe agora os truques, né? E como sempre, tô com dúvida, pega ali sua tinta, pega uma toalhinha de papel e você tira um pouquinho o excesso. É melhor sempre vai devagar, porque aí você garantiza que sua peça, né, vai ficar do jeito certo. O que eu faria se a gente tivesse feito o alto relevo, né? Então, ele é uma tinta que vem numa bisnaguinha assim com um biquinho mais fino, então eu coloco um pouquinho e com o próprio biquinho eu vou espalhando. Mas como eu achei aquele muito sequinho, ele não se espalha direito. Então acho que para quem for fazer não vai entender o resultado certo da peça. Então aí eu preferi fazer um mosaico que fica bem bonito também. E valoriza, né, a peça. Fica nós vamos muito combinar assim, quando você achar aquela tinta, a boa, aí você volta para fazer a segunda parte. Tá bom, né não? Bom, porque fica muito bonito esse relevo, amiga. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, procura a Kari do Canto lá na sua rede social, conhece mais das suas artes, tá bom? Até semana que vem, linda. Valeu, tchau, tchau. Simbora! Aí, mais uma vez, você curtindo Karina do Canto, que dá jus a esse nome do Armarinho da Arte. Mais uma vez, muita arte para você. A gente está indo para o intervalo, mas já dizendo para você que a gente vai voltar com as suas interações. No final desse programa tem também reflexões sobre o assunto, sobre aquilo que você trouxe para a gente. Então não sai daí que a gente já volta. Falando sobre filhos, falando sobre educação e sobre a singularidade que é essa vida humana. Nós somos todos muito particulares, muito singulares, não existe uma vida igual a outra e essa tarefa de formar, educar, colocar uma pessoa no caminho correto, formar um caráter é algo de extrema importância. É uma tarefa sobrenatural que com o auxílio divino você não precisa ter medo. Deus não apenas concede poder, mas esse poder também vem na forma de instrução. Assim, ensina a criança no caminho que deve andar. A instrução de Deus é fundamental, indispensável para a criação de um novo ser e de um ser que glorifique a Deus e seja bem-sucedido naquilo que Ele quer. Olha só, uma das coisas que a gente mais se alegra em ter é a oportunidade de oferecer para você materiais de muitos campos da vida diferentes e hoje, de coração, para você que é pai, que é mãe, que está se preparando para um casamento, você que está sendo desafiado a aconselhar alguém e que quer de alguma forma mais instrumentalizada, mais sofisticada, ser com precisão, falar e interferir para uma nova vida, tenha novas experiências boas, a revista Pais Preparados está feita para você. Você cresce e cresce muito, cresce em saber e na sua capacidade de interferir, de mudar. O que é mais importante? Qual é o maior sucesso que a gente pode ter na vida do que gerar e interferir numa vida e colocar ela num caminho mais colorido, mais dinâmico, mais divino? Essa revista chega até você gratuitamente porque foi preparada para isso, faz parte do projeto Novo Tempo e o seu primeiro passo é mandar uma mensagem para a gente.
12 98244 4449. É o WhatsApp da Escola Bíblica, mandando para a gente uma mensagem. Quero a revista Pais Preparados e você a receberá. Espera só um pouquinho que ela vai chegar na sua casa. Manda uma mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp 98244 4449. Enquanto você faz isso, a gente vai de interação aqui que veio da Verusca Prado. De Anápolis, Goiás, tive minhas gêmeas e todo mundo dizia que era o dobro de alegria. Mas ninguém fala que também pode ser o dobro de pressão. Verdade. Eu me sentia culpada o tempo todo porque parecia que nunca estava dando atenção suficiente para nenhuma das duas. Quando uma chorava, eu corria, mas já pensava na outra. Comecei a me sentir uma mãe incompleta, dividida. Isso foi me deixando emocionalmente esgotada. Não é por outra coisa que muitas das mães de gêmeos vão relatar e de fato experimentaram algum tipo de depressão, a depressão pós-parto, por exemplo, mas por uma série de fatores nessa situação. Por exemplo, cansaço físico. Como é que essa mulher vai amamentar duas crianças? Em que momento elas vão dormir? Elas dormem ao mesmo tempo, acordam ao mesmo tempo, choram demais ou não? Choram enquanto recém-nascidos. Conversando com a Cris, amiga aqui na Novo Tempo, ela dizia que, primeiro, quando soube que seria mãe de gêmeos, ela teve uma sensação de desmaio. Segundo, um medo, uma insegurança imensa de não dar conta de duas crianças. Quando as crianças nascem, ela sofre desse mesmo tipo de apreensão. Então, ansiedade, uma depressão, um medo, uma angústia. E isso é alguma coisa natural de se pensar. Veja-se no caso de mulheres que têm um filho, já é uma demanda importante, quanto mais tendo 2 filhos para dar conta, é de fato tudo em dobro. Ainda que seja alegria, é também a pressão para dar conta de 2 ou mais crianças, no caso de trigêmeos e por aí vai. E cabe reforçar, e não vai ser, nunca vou me cansar de fazer isso, porque tá ruim porque o modelo está errado. A tarefa de cuidar de uma criança recém-nascida não é de uma pessoa. Não é? E você pode criar 1000 técnicas possíveis, pode aprender e fazer 1 milhão de cursos. A conta não vai fechar. Não vai fechar. A tarefa de cuidar de uma criança que chegou não é possível com uma pessoa. Se você tentou dar conta, você vai sair arrebentado com isso. E o que você diz é tão verdade que ainda em relação ao caso da Cristiane, ela disse que quando as meninas estavam ali com 6 para 7 meses, o marido ficou desempregado. Que desespero! Como é que você fica agora desempregado tendo 2 filhas pequenas? E ela disse que ao mesmo tempo, porém, isso foi um fator que aliviou em muito o peso de ela cuidar de 2 crianças praticamente sozinhas. Claro, tem um familiar, alguém que vem daqui da colar, mas no dia a dia quem dá conta é de quem realmente pode ficar. E ela disse que ao mesmo tempo que foi desesperador pensar naquele momento com o marido desempregado, teve esse alívio. E aí ela pôde se recompor melhor e daqui a pouco as coisas voltaram a um quadro normal, digamos assim, no cuidado do dia a dia. Então, de fato, é impensável cuidar de uma família sozinho. E a gente fica muitas vezes falando, Senhor, me abençoa nisso, e está querendo mudar o critério de Deus. Deus não abençoa a desobediência. Então a gente fala, Senhor, eu quero que seja assim, mas ele fala, eu já disse como eu te abençoei. E Deus abençoa legislando. Então nós queremos ter uma bênção individual enquanto insistimos em ter uma sociedade desobediente. Ou um grupo de convívio desobediente, e aí eu volto. Onde é que isso se torna possível? O mundo não vai mudar no seu individualismo, mas a igreja não pode ser. Então, essa comunidade, como você falou no primeiro bloco, ela tem que ser uma comunidade radicalmente obediente a ponto de saber que as grávidas da comunidade precisam ser assistidas integralmente. Com uma pessoa, um núcleo familiar, é muito difícil, praticamente impossível. Conforme o grupo é aumentado nos seus valores, as coisas vão se tornando possíveis. Ou seja, Deus começou com 12 e aquela igreja do primeiro século, ela fazia tudo que Deus mandou fazer, mesmo numa sociedade hostil. Então, isso é uma coisa para a gente pensar sempre. E principalmente quando eu escuto um relato desse, eu tenho que fazer um questionamento para mim mesmo. O que eu, que já tenho filhos criados, o que eu que posso ter uma outra possibilidade, eu que estou entregando toda a minha capacidade de organização para ganho pessoal, posso fazer para pessoas que eu chamo de irmão
e que estão dependendo de mim para isso. E essa estrutura é bíblica, né? Ela Bíblica. está ali exposta, ela tem um direcionamento muito claro de como as mulheres mais velhas devem ajudar as meninas mais jovens por terem experiência, de como devem ser assistidas as pessoas órfãs, as mulheres viúvas, que à época não tinham assistência nenhuma, no caso hoje já há alguma assistência, mas o direcionamento está feito, está posto, não dá para falar de evangelho, de amor, de comunidade, de relacionamento, se a gente não se importa uns com os outros. Isso é muito interessante. E veja que nós estamos indo para além dos gêmeos, além das curiosidades, como nós trabalhamos. A gente precisa se aprofundar mais um pouco em cada uma das questões. E até essa mente aberta, né, Darleide, para ouvir as mais novas, ouvirem as experiências, como vocês comentaram. As mais velhas serem pessoas sábias mais velhas. também. Isso, a sabedoria de ambas, né? Porque hoje a gente tem muito conhecimento, né? A gente abre nas redes sociais ou nas buscas e a gente tem uma série de informações, mas aquelas pessoas que já viveram, têm história, têm contexto para trazer, vai somar ainda mais com o contexto ali também, né? É lógico que... E diretamente relacionada à ideia de que religião é uma área da vida. Mas apesar... Essa ideia de que religião é uma área da vida não deixa que a sabedoria de Deus resolva todos os problemas da vida. Sempre. Porque se existe um lado espiritual, um canto espiritual, um inóculo, né, ali espiritual, a sabedoria perfeita nunca vai sair de lá. A gente fala Ela fica inútil. espiritual, assunto espiritual, tema espiritual, quando nós somos espirituais. Aí você pega os 5 primeiros livros da Bíblia, são legislação sobre a vida. Sobre pureza, impureza, colheita, tudo. E em se tratando dessa sabedoria, ela não deve também ficar só no lugar da palavra. A gente está falando de um movimento em que a gente se importe uns com os outros, entregue uns aos outros, não somente a palavra. A palavra tem o seu lugar, que eu digo, em termos de aconselhamento. Sim. Como a gente está falando das mulheres mais velhas, aconselharem, orientarem. Mas e quando a gente precisar estar junto, ombro a ombro, de verdade, que haja disposição. Mas não sei como é que a gente vai dar conta no mundo que nos mantém o tempo inteiro ocupados e distraídos também. E olha tem mais só, interação? E até ver, tem mais uma interação aqui, até dando uma espiadinha, Maíra, rapidinho aqui então. Se cuidar de duas crianças, uma já não é tão fácil, duas gêmeos, né? É difícil. Agora, você já pensou cuidar de quantas crianças? 9 ao mesmo tempo. Nasceram 9, isso foi o recorde até hoje, olha só que interessante. Nonuplos. Foi o recorde mundial estabelecido por Selima Cissé, ela que é do Marrocos, nasceu aí em 2021, maio de 2021, 9 bebês, 5 meninas e 4 meninos. Todos sobreviveram a esse parto. Agora pensa, e ela comentando ali que teve aquele desespero, mas muita alegria também, e ver todas as crianças crescendo ali. E outra curiosidade rapidinho, que aqui no Brasil mesmo, no Rio Grande do Sul, tem uma cidade lá, isso é nosso, brasileiro, é a cidade trazida aí pelo mundo, na verdade, né? Conhecida mundialmente pela alta taxa de nascimento de gêmeos, superando 20% a mais do que o Brasil traz de quantidade de gêmeos, né? Então é interessante algumas curiosidades, e ali é porque são famílias que colonizaram aquela região, que tinham bastante gêmeos, e aí, devido ao momento que eles foram morar ali, ficavam mais presos e já estava... Tá na genética. Na genética, né? Casando entre si, pronto, só gêmeos crescendo naquele meio. Interessante. Muito bem, meus amores. Não sei se tem mais uma interação ou nós já vamos nos despedindo do tema de hoje. Agradecidos a você por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Bem sim, né? A Rose Marinho, de Caruaru, Pernambuco. Tive 2 filhos gêmeos e saudáveis, uma bênção. Na época, 22 anos atrás, eu estava me apagando aos poucos por dentro. Demorei para pedir ajuda, mas observo que muitas mães ainda hoje sentem essa dificuldade, porque ainda é tão difícil dentro da família falar sobre sofrimento emocional sem julgamento. Nós estamos muitas vezes aqui falando sobre esses temas com você, justamente fazendo parte de um momento em que se discute muito a saúde emocional, para que não haja mais esse temor de falar sobre o adoecimento emocional, ter mais coragem de pedir ajuda. Um beijo para você, muito obrigada por também abrir o seu coração com a gente. Pastor. Tem uma história de gêmeos muito interessante na Bíblia, uma das mais famosas, se não a mais famosa de todas, a de Jacó e Esaú, que são radicalmente diferentes. São tão diferentes que o texto fala assim: 2 nações estão no seu ventre, e o mais velho servirá ao mais novo.
eles são muito diferentes. Eles são fisicamente diferentes, eles têm personalidades diferentes, eles reagem diferentes aos pais e seguem caminhos diferentes que determinam diferenças no mundo até hoje. Mas ao lado também, nessas páginas da Bíblia, há uma história de duas pessoas que decidiram se parecer, que decidiram se unir, que é Davi e Jonatas. É muito interessante que eles têm um coração tão unido e eles se tornam iguais a partir de uma brutal diferença. Porque Davi, ele é um menino pastor de uma família que não é da nobreza, ele é ungido já rei, e Jonatas é da família real. De uma diferença total, eles vêm de educação diferente, formação diferente, de pais diferentes, de perspectivas diferentes, mas eles decidiram unir seu coração. A história que você ouviu aqui das meninas, das Jus, chama muita atenção sobre isso. E chama muita atenção sobre essa perspectiva e essa palavra que é muito usada e às vezes gasta pela gente sobre ser irmão. Há amigo mais chegado do que um irmão, porque isso une uma decisão e o valor que a gente entrega para esse conceito. Vou falar um pouco melhor para você. A gente naturalmente entende que a nossa lealdade e o tipo de afeto, os compromissos que temos para com um irmão, ele é inegociável. E a gente não pensa sobre como os irmãos devem ser. O irmão pode ser bom caráter, pode ser mau caráter, pode falhar, mas não lidamos com falhas dos irmãos como lidamos para outros. Nós não lidamos com os erros de irmãos como lidamos para outros. E geralmente a gente fala assim, irmão eu defendo até o fim, não importa o que ele faça. Essa escolha não é genética. Essa escolha ela não é sanguínea. Essa escolha é uma escolha, porque existe um conceito de irmão que é anterior a qualquer outra coisa. Agora, quando você decide que essa ideia de irmão vai acontecer com alguém e escolhe alguém para ser isso, aí a gente tem a formação de um mundo perfeito. Porque o que será o céu? Onde a ideia de irmão será aplicada para todo mundo e a escolha de todos vai prevalecer em que todos sejam amados. E é por isso que nós chamamos a Deus de Pai. Pai, uns aos outros de irmãos. E nós somos irmãos. Beijo, meus amores. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau.